Boa tarde a todos e a todas. Mais uma vez estamos aqui no podcast da advocacia, o Advocast. Agora, nesse episódio, nós vamos tratar um pouquinho sobre processo administrativo disciplinar. Acabamos de ter agora no plenário o painel sobre servidores públicos e direito estatutário, onde a gente foi brindado com uma excelente palestra, como sempre, do desembargador federal Marcos Roberto de Araújo Santos, né? E a gente o convidou para vir aqui falar um pouquinho mais sobre o que ele falou lá, né? Que é os limites de atuação, os limites do Poder Judiciário para analisar o mérito de um processo administrativo disciplinar, especificamente a súmula 665 do STF. Eu tenho aqui do meu lado a minha colega, advogada da União, e trabalha comigo na mesma coordenação da Procuradoria Regional da União, doutora Viviane Fenris. Muito obrigado pela presença. Claro, o desembargador federal Marcos Roberto de Araújo Santos, para quem eu passo a palavra, para que tu fale um pouco mais, né, sobre o que tu explanou para a gente, né, ainda agora aqui, sobre os limites ali dessa atuação do Poder Judiciário, até onde o Poder Judiciário pode ir na análise do mérito de um processo administrativo disciplinar. Então, passar para ti. Vamos lá. Eu agradeço muito ao doutor Pedro, doutora Viviane, são colegas fantásticos aqui da advocacia da União, que eu tive a oportunidade de conhecer exatamente pela atividade. O convite foi maravilhoso, eu fui muito bem tratado aqui junto à OAB de Santa Catarina, aliás, um local maravilhoso, a ideia do podcast é espetacular, tentando ser objetivos. Tentei trazer aqui algumas provocações, principalmente os meus queridos amigos procuradores públicos da União, pois sempre temos aquela máxima de que o Poder Judiciário não pode avançar no mérito administrativo. E no processo administrativo disciplinar, quando se tem um mérito administrativo que condena e entende pela condenação de um servidor a uma infração administrativa, sempre se tem que, pronto, chega. Você analisa só o procedimento formal, nada mais, não avança, não pontua. Só que, se nós formos analisar a súmula 665 do STJ, ela fala claramente que de fato não é possível, mas há ressalvas, há senões, onde ela aponta essas questões. Ela fala na flagrante ilegalidade, na teratologia e manifesta desproporcionalidade. Mas o que seria isso? Ora, flagrante ilegalidade seria, evidentemente, um procedimento que não corre no termo legal, não dá todas as premissas de ampla defesa e contraditório ao servidor. Creiam, não é caso da União Federal, mas eu já vi casos onde nós tivemos que anular procedimentos onde, infelizmente, não se deu toda essa oportunidade de defesa. Aí não tem o que se fazer. E já vi casos onde a decisão não tem motivação, não é fundamentada. Exigência constitucional à administração e ao Poder Judiciário. Então, aquilo que se critica no processo judicial, ele não seguir no processo, não seguir o seu curso legal, não ter a motivação e, muitas vezes, a pena, a sanção ser desproporcional, onde existe a possibilidade de outra pena que não aquela, são as mesmas críticas do Poder Judiciário ao PAD, o Processo Administrativo Disciplinar. E, nesse ponto, o Poder Judiciário avança. E aqui é uma linha muito tênue entre a discricionariedade. Até que ponto que vai, né? Exatamente. Aqui é uma linha muito tênue. Eu não nego que é difícil. Só o colorido do caso concreto é que pode determinar realmente, né, quando que avançou, quando não avançou. Eu dei só um exemplo de que hoje não é mais possível um PAD que está lá no 812, que é possível condenar por demissão o ato de improbidade.
Só que é um ato de improbidade, não diz que ato de improbidade é. Daí nós temos que nos socorrer à lei de improbidade, qualquer daqueles atos de improbidade. Agora, o STF acabou de julgar isso, eu vi na internet, que parece que julgou essa semana ou semana passada, acabou de julgar aquela ADI que julgava a modificação da lei da lei da improbidade? da infração, exatamente, da lei da improbidade. Exigindo dolo específico, né? Exatamente, determinando que tem que ser dolosa única e apenasmente. Ponto. Não é possível mais condenarmos por culpa. Porquanto no PAD, que aponta a improbidade administrativa, não é possível entender que não existe a prova do dolo, a prova que tem que ser do ente público. Entende? Então, essa questão, para mim, ficou muito cristalina. E ainda, eu estou aqui com amigos, né? E nós vemos isso nos nossos processos dos PADs federais, onde se ainda reitera a discussão de que se é discricionário e se eu entendo a administração que é improbidade, você, judiciário, não pode se imiscuir. Mas não tem como. Não tem como. Aí é tipificação. É a questão da tipificação. Eu tinha falado ainda agora, súmula 665 do STF, não, do STJ, eu confundi, mas a questão é essa questão da tipificação, até onde você pode, né? Improbidade. O que é improbidade? Né? Tá ali na lei. Então, o enquadramento errado, se você eventualmente acontece um enquadramento errado, isso aí não tem como a gente... A única questão é que, às vezes, aquele ato praticado pelo servidor público, ele não se enquadra como ato de improbidade, mas ele se enquadra dentro da Lei 8.212 como um outro tipo de irregularidade. Não, aí tá perfeito. Aí eu concordo. Aí a gente não consegue permitir essa... Mas digamos assim, lógico que os processos que chegam agora no judiciário em segundo grau já são aqueles muito antes da modificação legislativa, por óbvio. Mas o que eu tinha muitas vezes era uma improbidade, um ato qualquer, por exemplo, tangencia o assédio, aquele professor que tenta dar gracejos às alunas, etc. Mas não cometeu o ilícito de assédio. Sim. Mas é um ponto antes. Exato. Mas é uma atuação totalmente contrária ao interesse público, contrária ao bom costume administrativo. Por ser ampla, o ilícito administrativo vai abarcar isso. Só que o PAD não pode classificar além disso como um ato de improbidade. Concordo. Esse é o ponto que eu falo. Sim. Esse é o ponto que falo. E aí a gente tem um problema, doutor, desculpa lhe interromper, porque assim, eu já peguei vários processos onde a gente tem essa classificação que a gente pode considerar errônea, mas também tem a classificação de um outro ato que ele tenha praticado, o mesmo ato se classificou como outra irregularidade. E aí o PAD todo acaba sendo penalizado, mesmo a gente tendo duas classificações. Pois é. Aí a gente tem aquela grande questão. Eu poderia aplicar uma outra pena? Se não o Poder Judiciário poderia aplicar uma outra pena? Por exemplo, se eu entender que há desproporcionalidade, se imputa-se o inciso 1, 2, 3, 4 e mais o improbidade. Aí eu entendo que improbidade não há. Sim. Aí temos os outros incisos. Esses outros incisos podem, somados, ficar numa pena menor que a demissão. Mas podem também, apenas um deles ser manter a demissão. Motivo de demissão. Concordo. É uma questão muito complicada, é uma questão muito sensível. O correto seria anular e mandar novamente para uma nova decisão. O problema é a prescrição. Eu ia falar. Exatamente, porque esses processos ele acaba tendo um curso demorado, longo, porque a administração ela não tem a expertise do judiciário. Ela melhorou muito na produção dos PADs. Eu lembro que CGU, né, a nossa Controladoria Geral da União, ela
ela tem se aprimorado, né? Melhorou com muito. manual de PAD, né? E formação de servidores que tenham essa capacidade, mas mesmo assim ainda Mas é no complicado. passado, não. No passado, antes de trabalhar na Advocacia Geral da União, eu fui do INSS durante 8 anos. E eu trabalhei lá com justificação administrativa. E é muito parecido com o PAD. E a gente percebe que o que acontece? Aquele servidor designado para a função do PAD ou para a justificação administrativa, nesse caso, é um servidor que ele não foi capacitado para aquele ato. Eles pegam aqueles servidores que têm algum conhecimento jurídico e designam aquela comissão para realizar o PAD. Exatamente. Esse é o grande problema. Quando a administração pública transformar o PAD em uma profissionalização para que ela siga as regras efetivamente, aí a gente... Mas né? esse que é uma questão de gestão. De No pessoal. âmbito da Advocacia Geral da União, da Advocacia Geral da União, a gente tem essa cultura. São os colegas, nós temos colegas que aqui em Santa Catarina a gente está com, pelo menos aqui de Florianópolis, temos 2 colegas destacados especificamente para a Corregedoria Geral da Advocacia da Mas União. E eles ficam durante um tempo lá e se especializam e trabalhando nessa questão. Só que eu pergunto, existe já uma comissão pré-formada antes dos atos? Sim, eu acredito que sim. Não, ela ela é designada para cada ato. Porque esse que é o ponto. Porque o que acontece? Porque, por exemplo, na nossa administração pública da União, ela é extremamente imensa, né? Então, a gente tem Corregedoria da Polícia Federal, Corregedoria dos Auditores da Receita. E dentro de cada órgão é designada uma comissão para apuração. Sem fazer uma axiologia, mas é como se te queria... Por favor, entendo, não estou afirmando. É como se eu fosse o advogado do diabo agora. Sim. Nós estamos criando um tribunal de exceção, depois do fato criando um tribunal. Isto começa errado. Nós tínhamos que ter comissões prévias, antes de qualquer coisa. O nosso querido professor de administrativo do Paraná, Dr. Romeu Bacelar, tem um livro especificamente sobre isso, da necessidade no processo administrativo de se criar comissões pretéritas. Conclusão, nós no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, temos comissões pretéritas de 1º grau e 2º grau, formadas antes do fato. Entende? Sim. Não que digamos assim, no caso concreto, você chegaria a anular, mas que se é possível se fazer isso antes, se evita mais um arcabouço de argumento de nulidade que se vai atacar. Exato. Entende? Um argumento a menos, né? Na Advocacia da União, nós temos. não é que elas não são, eu acho que elas não são formadas previamente, fulano A, o A, B e C estão nessa comissão. Mas você tem uma publicação onde tem 50 colegas, advogado da União, procurador da Fazenda, né, que estão à disposição, eles não entram na distribuição de processos, eles estão fora, estão à disposição da Corregedoria Geral da Advocacia da União, por um período de geralmente 2, 3 anos, né? Então, você sabe que são aqueles 50 que vão atuar. E aí, entre aqueles 50, é formada a comissão. Perfeito. Já ajuda muito. Sim. Já ajuda muito. Já nos perfeitamente. órgãos. Mas esse que é a questão. A doutora Viviane foi de uma felicidade fantástica. Se profissionalizar, se formar bem o processo administrativo disciplinar, dando efetivamente todos os direitos constitucionais, a decisão motivada, bem fundamentada, com permissão até de recurso interno, de recurso administrativo, ela tende a não ser maculada pelo Poder Judiciário. Fica muito mais forte, é muito mais difícil de se apontar qualquer erro, qualquer equívoco. E é isso que eu vim trazer, que existem pontos onde o Poder Judiciário vai analisar. E
digamos assim, seria uma mentira dizer que não vai mudar a decisão. Pior, pode anular a decisão, né? E aí prejudicar todo um bom trabalho por um ou outro detalhe apenas, né? Mas é uma questão muito interessante e, mais uma vez, eu fico muito satisfeito de ver a preocupação dos meus queridos amigos advogados da União a esse problema, a ponto de me trazer aqui, dar a minha visão, a visão do Poder Judiciário. Lógico, é isolada, é apenas minha, mas que talvez, percebendo isso, vocês consigam retransmitir essas questões para tentar melhorar. Claro. Né? Na eventual falha que vocês mesmos percebam e fazer com que o processo administrativo seja mais perfeito, a ponto de, se atacado for, e eu acho que é quase impossível um processo, um PAD não ir para o Poder Judiciário, é impossível, né? Não tem como. Seja muito difícil o Poder Judiciário efetivamente macular um bom processo administrativo disciplinar. Na minha visão, o trabalho de vocês é esplendoroso, é excelente. Eu fico muito orgulhoso, muito feliz de ser defendido como servidor público que sou por advogados da União do Quilate. E da nossa parte, aqui já encaminhando para o nosso final, eu também eu sou suspeito, somos amigos, mas o TRF da quarta região, ele tem um diferencial, né, se destaca pela excelente pela excelência dos desembargadores. O Dr. Marcos Roberto é um exemplo clássico disso, né, Viviane? E a preocupação com a decisão, não é mais uma decisão. Isso, e a gente ter esse posicionamento e ver isso traz, assim, uma força a mais para o trabalho, porque você sabe que quem está lá julgando, quem está lá analisando, não vai olhar assim, só mais um. Não. Aqui foi feito corretamente. A gente precisa ratificar a decisão que o executivo tomou, porque ela está correta, foi oportunizado, está tudo ok. Diferente da mesma forma que quando encontrar erros, às vezes, né? confesso que às vezes a gente olha, vou ter que defender. Exato, exato. Então, Dr. Marcos Roberto, eu, em nome da Comissão da Advocacia Pública Federal e de todas as comissões organizadoras, né, a dos procuradores estaduais, procuradores municipais, das estatais e Sociedade de Economia Mista e dos conselhos profissionais, são as 5 comissões envolvidas nesse projeto, segundo o Congresso Catarinense da Advocacia Pública, agradecemos muito, tá bom, certo, meu amigo? Agradecemos muito a presença. Eu agradeço também imensamente a contribuição da doutora Viviane, que também palestrou no painel de servidores. Muito minha colega, trabalhamos diariamente, né, na mesma coordenação. E algumas palavras finais, vou passar para vocês só para alguma palavra final e encerramos, né? Viviane? Eu também só tenho a agradecer a oportunidade ao doutor Pedro, agradecer ao doutor, que foi uma imensa satisfação conhecê-lo pessoalmente. As suas palavras nos trouxeram um novo pensamento, oxigenam as ideias. Muitíssimo obrigada, excelente trabalho. Eu tenho que agradecer ao meu querido amigo doutor Pedro, um amigo de longa data, a doutora Viviane, que conhecia pouco, e também agora estou agraciado com uma amiga agora, de uma excelente advogada. Muito obrigado. E eu achei, assim, excelente vocês trazerem a magistratura também para mais próximo. Parece, para que não fique aquela questão estanque, né? Uhum. Cada um discute entre si. Não, trazer alguém que vem de fora, tem uma visão de fora. Pode não ser a correta, mas é uma visão diferente. Isso nos faz pensar. Exato. Mutatis mutandis, quando Exatamente. vocês vão lá para qualquer um dos nossos congressos, nos enriquecem muito, nos apontam defeitos que são necessários. Até vários advogados aqui me puxando, cutucando. Doutor, tem uma falha ali, tem uma falha aqui, tem uma falha aqui. Sim, existem falhas no Poder Judiciário, mas não é a maioria.
né? A maioria são pessoas que atendem os advogados, que respeitam os advogados, e para mim essa é a nossa função, atendê-los com dignidade e respeitando profundamente os advogados, sejam eles privados ou públicos. Muito obrigado. Eu que agradeço, Dr. Marcos Roberto. Então, encerramos por aqui mais um episódio, né, desses nossos episódios da advocacia pública. Muito obrigado.